Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços, cujo lema é mais emprego e menos impostos. E hoje temos a satisfação de receber o Gilberto Bertevello, que é presidente do Sindicato das Academias. Gilberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, Luiz. Boa noite a todos. Bem, eu gostaria um pouco, Gilberto, já que você é presidente de um sindicato de academias que fala em saúde, fala em bem-estar, etc. Como é que você está vendo esse setor? Como é que ele está crescendo? Como é que está desenvolvendo? E quais são, o segundo ponto seria, quais seriam as dificuldades desse setor no crescimento? Olha, as academias nunca estiveram tão bem como neste momento. A população tem uma consciência maior da necessidade de estar uma forma física mais adequada. A mídia espontânea nos ajuda muito, porque estamos vivendo aí pré-Copa e pré-Olimpíada. E, de um modo geral, a consciência da população de que estar em forma se recupera melhor num estado doentio ou se previne uma situação de doença cardiovascular, né, faz com que as academias estejam assim vivendo um bom momento, né? Agora, economicamente, não é a verdade. Mas por que essa diferença? Há problema de financiamento para a criação das academias, Então, há problema de equipamentos que são caros, como é que é? Vive-se da moda. Então, equipamentos, por exemplo, como você citou, são equipamentos importados. A indústria nacional não tem o mesmo incentivo, né, para poder fabricar equipamento de melhor qualidade, e não se sabe qual é esta qualidade. Não existe uma norma da ABNT de como este equipamento deve ser construído ou ele deve atender nas suas alavancas, nos seus pesos. Consequentemente, não existe uma certificação do Inmetro. Então, a gente compete com as grandes marcas do exterior e não se pode dizer que está se investindo em qualidade no setor, na indústria brasileira, porque você não sabe exatamente o que é qualidade. Agora, esse equipamento importado, ele tem toda essa pré-qualificação lá fora? Eu acho que não. Também não? Não, eu não tenho conhecimento de que uma indústria norte-americana, uma indústria italiana, uma indústria alemã, né, tem uma norma de fabricação dos seus equipamentos. Se tiver, tem para lá, porque para cá chega sem certificação nenhuma. Não, mas eles vêm certificados de lá, do país de origem. Será? Você também não tem essa certeza? Eu não tenho essa informação. A própria ABMAC não tem essa informação. Essa é uma coisa que eu acho que deveria ser implementada e deveria ser, inclusive, autoridades brasileiras exigirem esse tipo de... É uma das plataformas do sindicato já há uns 3 anos, mas ainda não conseguimos interessar nem a ABNT e nem os outros segmentos do setor, como o Conselho Federal de Educação Física, como a própria universidade, como a própria indústria brasileira. Não conseguimos convencê-los de que esta certificação e esta norma seria necessária. Esse crescimento que você está colocando, que as academias estão tendo, tal, está aumentando a frequência e há mais procura de academia para fazer essa parte de preparação física. Isso se deve ao crescimento das classes C e D, da melhoria da média salarial, do crescimento econômico, ou por uma necessidade específica da pessoa que quer se manter em forma e precisa fazer esses exercícios? Eu diria que as duas coisas. Primeiro, que esse pessoal da classe dita D e C busca atividade física. A academia é objeto de desejo. Então, preciso ir para a academia. Por quê? Porque lá também tem
como se sociabilizar, lá também tem uma atividade gostosa, quer dizer, é interessante fazer academia, né? Busca-se uma esteira de melhor qualidade, uma bicicleta de melhor qualidade e uma atividade ginástica orientada, né? Essa orientação, cada academia tem um orientador nessa área? Tem. As academias hoje só trabalham com profissionais de educação física devidamente registrados no seu conselho de classe. A profissão está regulamentada há 12 anos, né? E isso mudou o perfil de atendimento da academia. Antes haviam alguns leigos trabalhando, hoje se exige uma qualidade maior e isso se consegue através da graduação. Então, esse pessoal que vem buscar a academia vem por dois motivos. Primeiro, ele pode pagar, né? Então, o empresário, percebendo que a classe C e D buscava e estava tendo uma sobra financeira, ele baixou o seu ticket médio exatamente para atender essa categoria. Lógico, isso é mais cliente. Ticket médio, para a gente dar uma ideia, claro, e depende de academia com academia. Qual é o valor médio de uma frequência de uma pessoa? Olha, se falar em Brasil, a coisa fica maluca, né? Vamos falar em São Agora, Paulo. São Paulo, cidade. Nós temos academia de 50 a 60 reais e nós temos academia de 350 reais. Né? Estima-se, a gente não tem esse dado, mas estima-se que o ticket médio esteja na ordem aí de 120, 125 reais, né? Mês. Por mês. E quantas horas de utilização? A frequência normalmente é livre. É livre? É livre. Você entra na academia, você faz a sua musculação, tem o horário da aula de ginástica, você vai para aquela aula de ginástica. Existem algumas atividades que são mais ordenadas, como luta, tem dia e hora para fazer 2, 3 vezes por semana. Natação é com horário fechado. Então, mas de um modo geral, a frequência é livre. Agora, o acompanhamento por parte do especialista, por exemplo, você falou em natação, falou em luta, falou em boxe, etc. Se tiver um profissional que acompanha esse usuário, ele paga a parte ou está dentro do ticket médio? Não, isso é extremamente importante esclarecer. Quando eu entro na academia e pago a academia para usar, eu tenho o atendimento. Eu tenho os plantonistas, as pessoas atenciosas que vão te orientar. Tá certo? Qualquer dificuldade que você tenha, chame um plantonista. Qualquer dificuldade, qualquer exercício que você não saiba fazer, alguém vai estar lá para te orientar. Caso contrário, a academia não teria qualidade. Né? Agora, você quer alguma coisa especial, você quer um programa individualizado, você quer alguma coisa mais voltada para as suas características, para as suas necessidades e as suas vontades, então contrate um personal trainer, ele é pago à parte. Então você está contratando uma pessoa para ficar exclusivamente com você pelo período que você fica lá dentro. Normalmente 1 hora, tá certo? Então quer dizer que a pessoa levaria o personal trainer dentro da academia para orientá-lo? Sim. E isso é permitido? É permitido. O personal é credenciado pela empresa, então ele tem dia e hora para entrar, para poder atender o cliente dele, e o cliente usa a academia, paga para usar a academia e paga o personal à parte. Mas aí é alguma coisa mais especial, o que não é daquela classe que a gente estava falando, classe C e D, não. Nós da classe C e D nos utilizamos do plantonista. Do plantonista. Agora, é importante, se você me permite, ressaltar o seguinte, se fala muito na acessibilidade do deficiente dentro da academia, né? E é importante esclarecer que esse pessoal precisa de um atendimento diferenciado, um entendimento especializado. Um deficiente visual, ele precisa de um professor para ele. Um cadeirante, quando senta num equipamento, às vezes não alcança a alavanca. Ele precisa de alguém exclusivamente para ele. Não são todas as academias que estão preparadas ou têm profissionais credenciados para atender este público, né? Então, esta acessibilidade fica restrita a banheiro e não vestiário, fica restrita à secretaria e não entre os aparelhos. Tá certo? Quer dizer, o auxiliar dentro do processo de treinamento, vamos chamar assim, de uso da academia,
ele não, muitas vezes, não é disponibilizado pela academia para esse deficiente. Quer dizer, o deficiente deveria ser... são cursos de pós-graduação, são cursos de especialização para o atendimento de acordo com a deficiência. Mas tem academias especializadas na área de atendimento a deficiente físico? Tem. Existem. E são pagos um valor assim, equiparado ao normal ou não? Normalmente não se paga nada a mais, não se tem um valor exclusivo para isso. Não, não tem diferenciação. É aquele preço. Só que aquela academia de natação, por exemplo, disponibiliza um professor de natação para deficiente visual. Certo. Né? Aquela academia de musculação tem equipamento e dispõe de gente especializada para atender o cadeirante. Tá certo? Às vezes não precisa da cadeira, mas ele usa a muleta, mas tem gente especializada em atendê-lo. Tá certo? Mas pelo mesmo preço. Eu nunca vi nada cobrando diferente. Não. Outra questão, Bertevello, com relação, por exemplo, à futura, nós vamos ter dois eventos grandes, um é a Copa do Mundo e outro as Olimpíadas. As academias, você acha que elas têm também uma possibilidade de preparação para os futuros nossos participantes na Olimpíada de 2016 ou o treinamento para pessoas que querem participar da Olimpíada é diferenciado do que de uma academia? Não, a academia está preparada para atender todo tipo de público, tá certo? Claro que existem academias que não estão preparadas para atender uma determinada faixa, mas atende outra. Mas, de um modo geral, quem precisa fazer musculação, se a academia tem todos os equipamentos, é uma academia grande, né, o pessoal que vai disputar a Olimpíada está treinando nessa academia. E os equipamentos são os equipamentos, normalmente são os mais avançados? São os mesmos. São os mesmos. Aquele que eu uso, aquele que você usa e o que o atleta vai usar. A diferença é que ele bota muito mais carga do que a gente. Usa um peso muito maior, né? Agora, eu acho que a academia está atendendo muito mais o pessoal da Paralimpíada, que vem logo depois da Olimpíada, do que propriamente das Olimpíadas. Quer dizer, estão fazendo um trabalho, inclusive, social. O atleta de alto nível ou tem um centro de treinamento apropriado, ou ele treina num clube que tem uma academia fantasticamente montada para atendê-lo, né? São poucos os atletas que buscam... Agora, o atleta deficiente, ele não tem onde procurar. E a academia tem atendido. Essas academias fazem convênio com empresas, com entidades, etc., para favorecer, para diminuir o custo, para atrair mais clientes? Como é que é feito esses convênios e com vamos dizer, um cartão de fidelidade, por exemplo, para que eles tenham mais ou menos assiduidade com relação a isso? Como é que é feito isso e como é que essas empresas podem procurar as academias para poder viabilizar um convênio desse? Toda academia tem convênio. Toda academia está preparada para atender a empresa. Claro que nós temos horários ociosos, que nós temos a necessidade de atrair mais público. Então, são montados programas. É vendido programa semestral, programa anual, com diferenciação de preço, convênio com aquela empresa, né? Facilita-se o ingresso do funcionário dentro da academia. E, normalmente, como ele trabalha o dia inteiro, ele acaba usando no horário de pico, junto com os outros clientes normais, aquele que procura espontaneamente a empresa, né? Agora, o que mais funciona, além da empresa, é convênio com escola. Pequenas escolas de natação, pequenas escolas de ginástica rítmica, ginástica olímpica, oferecendo seus serviços para as pré-escolas e para as escolas regulares. Muitos convênios nessa área. Para a escola, para fazer a parte durante o expediente escolar ou fora do expediente escolar, no caso da escola? Depende do ritmo da escola, porque não é substituição à aula de educação física, é alguma coisa à parte. Complementar. Então, por exemplo, um convênio com o pessoal do segundo grau, antigo colegial, né? Normalmente o aluno da escola pode usar a academia fora do seu horário de aula, né? Agora,
pré-escola costuma embutir na sua carga horária a aula de natação, até o ensino fundamental, né? Acaba colocando a aula de natação dentro do seu expediente. Muitos colégios têm a sua própria piscina. Muitos colégios terceirizam a sua piscina para a administração de uma academia profissional, né? Mas a maioria faz convênio e com o transporte próximo da escola leva até a academia. Essas academias normalmente também têm convênios, eventualmente com assistência médica, alguma coisa aqui para dar suporte médico no caso de um acidente, alguma coisa assim? Normalmente sim. Normalmente uma clínica próxima, eles fazem convênio, mas agora não são todos. Não são todos. Ainda não há exigência legal disso, então não são todos os empresários que têm esse cuidado e deveriam ter. Bom, entrando agora no aspecto mais formal das dificuldades da academia, você colocou que existem algumas dificuldades. Por exemplo, uma que existe, que eu sei que sempre são reclamadas por parte das academias, é o fato da carga tributária sobre o setor é muito alta e, portanto, como é um processo hoje que pode empregar vários milhares de profissionais e vários milhares de atendentes, etc., como é que você vê essa necessidade de diminuir essa carga tributária e aonde que seria mais o foco maior de diminuição para incentivar a empregabilidade por parte das academias? Não é um problema exclusivo da academia, mas a academia ela é fundamentalmente a mão de obra, não é? Os equipamentos são comprados, a gente não tem grandes incentivos para comprar esses equipamentos. Se eles são importados, eles são caríssimos, né? Mas, se não tiver o elemento humano para atender o elemento humano, não funciona. Então, a folha de pagamento é muito alta. E a carga tributária da folha de pagamento é exorbitante, né? Podia se pagar melhor se pagássemos menos impostos. Podíamos aproveitar melhor o imposto pago também, não é? Nós temos um projeto que você conhece, que é o projeto de diminuição da carga tributária sobre folha de pagamento, utilizando-se uma movimentação financeira. O governo já sinalizou para alguns setores a diminuição da carga tributária na área de TI, mas em 3 atividades industriais. Só que está utilizando o sobrefaturamento e não movimentação financeira para diminuir essa carga. É um primeiro passo, que nós entendemos que é bastante louvável, mas que, evidentemente, isso acarreta uma melhor equalização, porque já está havendo alguns problemas, em alguns casos, por exemplo, na área de TI, que a gente já teve conhecimento, e, em vez de diminuir a carga, aumentou a carga tributária, porque são atividades muito específicas, cujo faturamento é muito alto e tem pouca mão de obra de profissionais de alta qualificação. E, com isso, existe um aumento de carga tributária. No caso das academias, se se fizesse uma mesma atualização sobre o faturamento com um índice razoável, você acha que melhoraria essa possibilidade ou não? Olha, sem dúvida, né? Como eu estava dizendo, prefere-se pagar um imposto que é bem utilizado. Agora, quando ele é simplesmente arrecadado e não tem retorno, não funciona. O nosso governo, de um modo geral, seja ele a qualquer época, seja ele quem for, de que partido for, demora muito para tomar as decisões. Então, os setores vão buscando soluções próprias, tá certo? No nosso caso, está acontecendo isso. Então, para evitar a mão de obra, se investe mais na propaganda de que cada cidadão que vá treinar na academia deve buscar o seu personal trainer. O personal é uma pessoa contratada pelo próprio cliente. Então, ele paga para usar a academia e paga o personal por fora. Isso faz com que a empresa não tenha aquela mão de obra, porque a contratação é do cliente. Pelo cliente. Tá certo? Isso vai começar a acontecer, vai começar a provocar um desemprego grande no Brasil para todo esse profissional de educação física.
Porque né? não seria então, contratado pela academia? Não. A academia vai oferecer o quê? O espaço para utilização. E para isso tem um certo custo. Vai ficar... E isso, estou usando aqui uma bola de cristal, mas que é fácil de entender. Né? A necessidade passa a ser usual. Né? O que hoje é necessidade vai passar a ser usual no futuro. Mas a responsabilidade de acidentes, de algum acompanhamento... Isso continua. Não fica por conta da academia? Por todo mundo. Responde Mas então ele tem que ter um profissional, a academia? Não, responde o profissional e responde a empresa. Sim. Tá certo? Responde os dois, pelo problema que possa acontecer. No entanto, a academia vai oferecer o espaço, o profissional será contratado pelo cliente e o cliente vai acabar pagando os dois. Então, a empresa acaba se livrando da mão de obra. Isso vai fazer com que a qualidade do serviço aumente, porque ele é individualizado, mas que a academia deixa de prestar o serviço que ela foi criada. Ela passa a ser uma locadora de espaço para os dois interessados, o cliente e aquele que quer trabalhar. Mas como é que ficaria no caso? A pessoa vai lá, loca o espaço, só que não sabe utilizar os equipamentos corretamente e não tem ninguém para orientá-lo com relação a isso, já que você está dizendo que a maioria vai levar o seu personal trainer junto. Isso não deveria ter um mínimo de informação para o cliente que for usar? Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Né? Se você pegar o período que eu era garoto e comecei a fazer musculação, que faço até hoje, né? Não para ficar enorme, mas para manter a forma física, simplesmente, nós entrávamos na academia e tinha um plantonista e um monte de quadrinhos, quer dizer, como aquele equipamento funciona. Então está explicado ali. Você tem dificuldade de entender, o plantonista te ajuda. Não é muito diferente nos Estados Unidos, é assim que funciona lá. Né? Então, hoje, numa academia de uma área de musculação de 150 a 200 metros quadrados, precisaria aí de uns 8 profissionais. Vai se reduzir a 2. Então, tem 2 plantonistas para dizer meramente como é que funciona aquele equipamento. E o sujeito usa. Agora, ele quer alguma coisa melhor, ele que contrate o seu personal. Por quê? Porque a carga tributária é alta e o empresário tende a buscar soluções alternativas para resolver o seu problema. Além da folha de pagamento, as prefeituras, você não acha que as prefeituras deveriam incentivar cada vez mais a atrair dentro da sua prefeitura esse tipo de empresas, vamos chamar de empresas, porque são empresas, para que haja uma concentração maior de empregabilidade, etc., diminuindo, inclusive, a carga tributária do ISS? De um modo geral, as prefeituras investem nessa atividade física. Se é do interesse do prefeito e do seu secretariado, se eles veem que aquilo é interessante para a administração deles, então os convênios aparecem, os incentivos aparecem. Lamentavelmente, não são todos os prefeitos e secretariados que têm esta visão. Então, em alguns lugares, a coisa cai. Né? Mas, aqui em São Paulo, como é que está? Aqui na cidade de São Paulo, nós temos a Secretaria Municipal de Esporte fazendo os seus eventos. Nós temos a Secretaria de Estado fazendo os seus eventos. Mas não há convênio com as academias. Mas e o ISS que é pago pelas academias? O ISS no setor não é caro, é 2%. Não, 2%. É 2%. Então é o mínimo? Já foi 5%. Numa visão mais ampla de Mário Covas, foi reduzido para 2 porque ele entendeu que a atividade física era importante. O ISS já está no mínimo constitucional, vou chamar assim, dentro desse aspecto. Com relação também à participação do sindicato, o trabalho do sindicato conjunto aos seus filiados. Nós sabemos que a maioria das empresas que estão nesse setor, elas se classificam como micro e pequena empresa e estão no Simples. Aliás, foi um trabalho feito por você
e com outros companheiros que conseguimos Por nós, colocar o setor no simples. E devido a esse trabalho, há exatamente hoje uma diminuição de carga tributária sobre esse setor como um todo em nível federal. Agora, infelizmente, tem uma resolução dentro dessa estrutura que as empresas estão no simples, que elas não são obrigadas a recolher a contribuição sindical patronal. Como é que você vê isso em relação à participação maior das empresas que hoje são beneficiadas por um trabalho que foi feito pelo sindicato? Esse é um grave problema. Esse é um grave problema. Eu não sei nem se ficará simpático aquilo que eu vou dizer. Mas a verdade é que os sindicatos dos empregados, né, têm verba, têm dinheiro. Que é um dia de trabalho. Ele tem incentivo público e é nossa obrigação descontar do salário do empregado e recolher. Se eu descontar e não recolher, eu sou processado. Se eu não descontar para recolher, eu sou processado. Então, é mais ou menos colocar munição no revólver do bandido e mandar o xerife para o duelo sem bala na agulha. Tá certo? Aí a gente luta para conseguir o simples. E depois de anos a fio, tentando mostrar que o setor era importante, que nós fazemos a saúde preventiva, né? Que as pessoas que estão em forma física adoecem menos e quando adoecem recuperam mais rápido. A Organização Mundial de Saúde diz que cada dólar investido em condicionamento físico economiza-se até $3,5 em recuperação física. Aí o nosso presidente diz que não precisa, quem está no Simples não precisa pagar o sindicato. Como se fosse um imposto federal. Não é, é um imposto sindical, do qual o Ministério do Trabalho tem um interesse em 20% dessa verba. Né? Uhum. Aí o Supremo endossa aquilo que o presidente Lula disse. Então não precisa recolher o imposto sindical. E nós que lutamos pela inclusão das academias no Simples em nível nacional, temos a nossa receita diminuída em 35% porque o setor parou de pagar. Então gostaria, Bertavelo, que você anunciasse aí, nós temos mais 2 minutos aí no término do nosso programa, quais seria a mensagem que você faria às empresas no sentido de se aproximar ao sindicato? Enfim, fica livre a sua posição com relação a esses 2 minutos finais aí. Muito obrigado. É importante dizer que existem empresas e empresas. Existem pessoas administrando essas empresas e existem bons e maus profissionais. Então não vou aqui sair em defesa de todas as empresas, porque nós sabemos que nem sempre a pessoa que está dirigindo a empresa tem o cuidado que deveria ter com o cliente, com o usuário. E um alerta, quer dizer, o cliente, ao procurar uma academia, procure ver se ela está registrada no seu conselho de classe, se os profissionais que ali atuam são gabaritados e registrados no seu conselho de classe, porque ao menos se não for um serviço bem prestado, ele tem onde reclamar. Que o sindicato não é um mero defensor da empresa, né? O nosso telefone é público, o nosso site está à disposição, é simples, Sindicato das Academias, e você acessa via internet. Faça a denúncia, porque nós vamos, primeiro, em busca de apurar a denúncia, depois de orientar o empresário. Terceiro, se não tiver solução, nós tomamos a providência de preservar o cliente daquele mau empresário. Isso é uma coisa que nós sempre fizemos, não é? E terceiro, atividade física é uma necessidade. Manter a forma física é uma necessidade. Não para ficar bonitinho, não para ficar forte. Não entre na onda de quem vende anabolizante, não é? Isso não é o caminho, isso é um caminho de droga e não interessa, né? A atividade física regular, sistemática e dosada, nada em exagero, né? É o que você deve buscar dentro de uma academia. E
Obrigado, Estamos Gilberto. à Obrigado, disposição. Gilberto, pela sua presença. Acho que foi muito interessante essa nossa conversa hoje para mostrar qual é a atividade das academias e qual é o papel de um sindicato nesse setor. Amigos e amigos, muito boa noite e até a próxima semana, no mesmo horário. Obrigado. Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.